Todos nós, quando a gente inicia na nossa carreira, a gente imagina que a gente vai fazer a diferença nesse mundo, a diferença na vida das pessoas, que nós viemos e nascemos com um dom excepcional. E realmente é isso que a gente precisa sentir quando a gente escolhe a nossa carreira. Só que quando a gente entra numa universidade, a gente começa a estudar aquilo que a gente pretende ser o nosso futuro, a gente não tem a menor noção de tudo aquilo que a gente vai passar e da necessidade do preparo, tanto pessoal como profissional, como técnico, como em áreas como administrativas, financeiras, que vão exigir para que a gente consiga levar o nosso negócio onde a gente deseja. Então a gente idealiza, faz um sonho, a gente imagina onde a gente quer chegar, qual vai ser o nosso sonho, o que a gente merece. E é sobre isso que eu tô falando. Esses sonhos, ao longo das dificuldades, quando a gente não se prepara, quando não tem preparo, eles vão se dissipando, vão enfraquecendo. Isso aconteceu comigo por diversas vezes. E é sobre resgatar esse sonho a todo dia, todo momento que eu estou falando. Então, nesse meu percurso, nessa minha trajetória de 30 anos, que eu tive muitas dificuldades, eu comecei a entender que tudo ia ser melhor se eu me preparasse, principalmente um preparo mais emocional. Foi quando eu comecei a procurar por ajuda, comecei a procurar leituras, comecei a aprender e a me desenvolver nessa área. Isso fez uma grande diferença na minha vida. Então o que nós vamos falar hoje é sobre conseguir resgatar sempre esse desejo, esse brilho no olhar, para que a gente se torne um vencedor, para que a gente se torne o vencedor que a gente imaginou lá atrás. E durante esse período, aprendi e vou falar para vocês sobre 3 passinhos que têm muito me ajudado, tanto na minha vida pessoal como profissional. Eu sou Renata Cavassa, dentista, formada há 30 anos. E uma frase que é minha, e eu gosto muito de dizer, é que a vida é cheia de possibilidades. Eu já encontrei a minha e eu te convido a encontrar a sua. Então, vem comigo! Como eu falei lá no início, eu falei para vocês sobre 3 passos que me sustentam até hoje para eu atingir os objetivos que eu desejo e que eu almejo. Mas tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que é sobre as dificuldades. Então imagina assim, ao longo da nossa carreira, a gente vai passando por situações que são frustrações, e aí a gente fala, poxa, eu idealizei que eu ia fazer isso, mas de repente não deu certo. E aí você fica frustrado, e eu reconheço que isso é um pouco desanimador, não só para mim, para todo mundo, nós todos somos iguais e a gente desanima assim. Só que aí você aprende que são com essas frustrações, essas dificuldades que são a nossa base, o nosso alicerce para que a gente mude a nossa direção e atinja o objetivo, alcance aquilo que está lá na frente, que pode ser muito melhor para nós. O progresso não existiria se não fosse assim. Senão, todos nós viveríamos numa situação muito linear, muito cômoda, e nós não íamos fazer mais nenhuma descoberta, nós não íamos evoluir. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre pegar a nossa frustração, a nossa dificuldade, aquele obstáculo que vem na nossa vida e transformar numa solução. Fazer com que ele seja a alavanca para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal e principalmente profissional, porque é disso que nós estamos falando aqui. Então isso eu tenho pensado muito. E para que a gente possa fazer isso, existe uma coisa chamada sobre concentração de poder. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas concentração de poder significa exatamente pegar toda a tua energia, tudo aquilo que você deseja e focar num segmento da tua vida. Então, se nesse momento a gente está querendo evoluir, está querendo fazer com que o nosso negócio cresça, expanda, a gente deve pegar toda a nossa energia e focar nisso. Então isso chama-se foco concentrado, onde a gente vai estudar, vai se aprimorar, vai procurar soluções, vai olhar ao redor, vai procurar sempre estar crescendo, sempre evoluindo e procurando novas soluções, novas tecnologias para que a gente atinja o nosso objetivo. Esse foco concentrado, ele é tão poderoso, vocês não imaginam a energia em volta disso, que é tão poderosa, que é como se fosse um raio laser. E o raio laser faz o quê? Ele vai lá e corta todas as dificuldades que você tem. Então é sobre isso que eu tô falando, sobre a gente concentrar o nosso poder,
fazer com que ele vire um foco, realmente, com que a gente tenha foco, objetivo. Isso também me faz pensar sobre muitas histórias que a gente fala assim, são histórias de heróis, como por exemplo, pessoas que tiveram uma vida tão difícil, né, que tiveram um início de vida dificuldade, sem condições financeiras, sem preparo, sem família muitas vezes, e elas depois chegam em patamares que a gente não imagina. Enquanto outras que tiveram todas as possibilidades, vieram de famílias muitas vezes com possibilidades, poderiam ter estudado, se desenvolvido e ficam estagnadas. Isso é muito comum, principalmente quando a gente olha as histórias de grandes pessoas como Bill Gates, dentre outros. Geralmente a história é sempre igual, eles saíram do nada e chegaram numa situação inimaginável. Isso foi uma coisa que sempre mexeu comigo, porque é uma coisa muito incomum entre eles, né? O fato de eles, de repente, não terem a menor possibilidade e terem, através disso, dessas dificuldades, terem transformado a vida deles e, com isso, transformado a vida de muitas pessoas que estavam ao redor deles. E tudo isso fez com que eu fosse pensando e querendo encontrar cada vez mais soluções para isso. No meu ponto de vista, eu acho que a melhor coisa que a gente pode deixar para alguém é o nosso legado. Então eu sempre falo assim, no meu caso, né, que tenho filho, eu acho que a melhor coisa que vai me fazer mais feliz é quando as pessoas lembrarem de mim pelo aquilo que eu deixei. Então, os meus pacientes, as pessoas que trabalham comigo, os profissionais que trabalham comigo, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, isso não tem preço. E isso é uma construção diária, gente. É uma construção diária na nossa vida. E tudo que acontece na nossa vida, ela transpõe para a nossa vida profissional. Porque não adianta você achar que você é uma pessoa como profissional e que você é outra pessoa na tua vida pessoal. Isso não existe. As duas coisas estão extremamente interligadas. O teu negócio se desenvolve sim. Mas por trás daquela pessoa que foi buscar conhecimento, tem principalmente o ser humano que você é. E é isso que vai fazer a diferença no teu negócio. Porque vamos imaginar que pode ter numa sala 10 pessoas que estão fazendo os mesmos cursos, aprendendo sobre venda, gestão, marketing, enfim, N situações que podem fazer com que o teu negócio cresça. E o que você me responde quando, dentro dessas 10 que aprenderam as mesmas coisas, uma ou duas se destacam? Porque além de todo esse conhecimento, elas também foram procurar o seu desenvolvimento pessoal e emocional. Então as coisas precisam caminhar muito juntas. E eu confesso para vocês, eu garanto para vocês que quando vocês começarem a entender mais da parte emocional, quando vocês se prepararem, a vida de vocês vai se abrir. Então, os 3 passos que eu considero extremamente importantes para você começar a partir de agora, mudar a sua mentalidade e crescer, nós vamos falar agora. Passo número 1, eleve os seus padrões. Quando eu falo sobre elevar os seus padrões, eu estou simplesmente falando para você que eleve aquilo que você exige de você mesmo. Comece a ter um olhar mais exigente para a sua vida. Faça uma lista, é uma recomendação que eu te dou, faça uma lista de tudo aquilo que te incomoda. Será que teu relacionamento tá legal? Será que você se encontra no peso que você gostaria de ter? Será que você gostaria de estar fazendo mais atividade física? Será que você não está satisfeito com o teu trabalho porque você começa a observar que você poderia ter uma melhoria na tua técnica ou no ambiente do seu trabalho? Ou, por exemplo, você não está satisfeito com a tua equipe, com as pessoas que trabalham com você? O que é que realmente te incomoda? E quando a gente fala em elevar os nossos padrões, as nossas exigências, é sobre nós. Quando a gente faz essa nossa mudança, tudo começa a melhorar. Então a gente precisa entender que a gente não é obrigado a aceitar tudo. Sabe quando você faz parte de um grupo de amigos e aí você se reúne com esse grupo de amigos e aqueles amigos só reclamam da vida, só falam, principalmente na nossa área, odontologia, é comum a gente estar com profissionais que reclamam, olha, porque tá difícil, porque a gente não consegue isso, porque eu não tô satisfeito, eu gostaria de mudar de profissão. Eles reclamam, mas nunca mudam. O que diferencia é que eles não agem e necessariamente nós não precisamos estar nesse grupo para que a gente também vá se minando, vá se contaminando e vá perdendo a nossa energia. Então, elevar o seu padrão muitas vezes vai te exigir bastante, como por exemplo fazer escolhas. Então, se aquele grupo de amigos não tá me fazendo bem, não que eu necessariamente precise deixar de ser amigos, mas eu preciso sim dar um tempo,
melhorar, olhar mais para mim, para que aquilo não mine a minha energia, para que eu consiga atingir o objetivo que a gente quer. Porque é muito ruim a gente estar num ambiente, num local, onde todas as pessoas vão contra aquilo que a gente deseja. Uma hora a gente mina. Então, é muito bom estar com pessoas positivas, pessoas que focam no objetivo, que fazem da dificuldade, como eu falei, da adversidade, o trampolim para a conquista, para a mudança. Então, melhore o seu padrão. Gente, a gente viu isso em grandes pessoas, né? Eu vou falar para vocês, citar alguns personagens, como Leonardo da Vinci, Albert Einstein. Foram pessoas incríveis que mudaram o seu padrão, a sua exigência. É o que eu desejo para vocês, que vocês iniciem a vida de vocês fazendo uma lista daquilo que realmente incomoda. Isso é prático. Então, nosso primeiro exercício prático da aula de hoje, no nosso primeiro passo, é fazer uma lista daquilo que você está te incomodando e dos objetivos que você quer alcançar. E haja. Pode ser um de cada vez, um degrauzinho de cada vez. Liste por prioridades aquilo que mais está te incomodando, aquilo que você gostaria de modificar na sua vida. Exija-se, entenda que você é capaz, que você pode sim se qualificar mais, que você pode sim viver num ambiente mais positivo, que você pode crescer, que você pode mudar a realidade ao seu redor quando você eleva o seu padrão. Passo 2. Mude as suas convicções limitadoras. Então você elevou teu padrão, você já decidiu que algumas coisas você vai mudar na sua vida, que você vai se exigir mais, que você vai procurar melhorar, mas na verdade, durante a sua vida inteira, você concebeu algumas convicções. O que são convicções? Certezas sobre a vida, algo que você acha possível ou impossível de acontecer. Então, se você mudar esse padrão, mas você continuar achando que aquilo na tua vida não vai acontecer, é impossível, você está atuando aí com convicções limitadoras. O que a gente precisa é exercitar para mudar o nosso pensamento e acreditar que a gente pode sim ter convicções fortalecedoras. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: imagina que a gente tem um grupo de pessoas e tá todo mundo praticando um esporte. E aí todo mundo faz sempre aquela corrida de 400 metros, por exemplo, e aí sempre todo mundo fica naquela margem, um atleta consegue um pouquinho, um tempo menor, e aí um fala, não, é impossível correr 400 quilômetros para menos de 1 minuto. E aí acreditou-se, criou essa crença, que é uma crença limitadora do impossível. E aí praticamente ninguém conseguiu conquistar essa marca menor que 1 minuto. Até que chega um atleta que pensa diferente e fala, não, é possível, ele acredita realmente que é possível. E ele vai lá e faz. A partir daí, outros atletas conseguem fazer essa mesma margem, essa mesma marca de tempo. O que mudou, gente? Mudaram as convicções. Então, na nossa vida é isso. A gente não pode pré-estabelecer que alguma coisa é fixo, que aquilo não vai acontecer. Se com grandes pessoas aconteceram, com a gente não é diferente. Então, a gente primeiro eleva nosso padrão, né, a nossa exigência sobre nós, e aí a gente passa a acreditar em convicções fortalecedoras. Essa somatória já vai ser um grande passo para a sua mudança e o seu sucesso. Vamos caminhar agora para o passo 3. Mas antes, vou pedir para você que se você tá gostando daquilo que eu tô te trazendo, do meu conteúdo, de tudo mais que eu ainda vou trazer para você, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que assim você vai estar sabendo sempre que eu colocar aí um videozinho novo. Bom, agora voltando, vamos falar do terceiro passo, que é, já que você aprendeu que você precisa mudar, elevar os teus padrões, que você precisa realmente ter crenças, acreditar que isso vai mudar e acontecer, e isso faz uma grande diferença. A terceira coisa que eu te recomendo é que você mude tua estratégia. Se até agora você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso é uma coisa meio óbvia. Então, não há nada demais você olhar ao lado, olhar para uma pessoa que está na tua frente, um profissional que já está mais qualificado, que tem o sucesso que você almeja, que você tem identidade, porque isso é muito importante, gente, ter identidade. As pessoas precisam se conectar, e as pessoas se conectam através das suas crenças também, daquilo que vocês acreditam, compartilham de ideias semelhantes. Então, essa conexão é muito importante.
E não há nada demais você seguir, usar essa pessoa como sua mentora, para que você possa já ter mais sucesso, atingir seus objetivos mais rapidamente, sem ter tanta perda de tempo e financeiramente também falando. Então isso é uma dica que eu te dou. Se espelhe em alguém, procure ter contato com alguém que tenha mais experiência, procure por essa ajuda. Isso ajuda muito no nosso desenvolvimento. Uma coisa que eu te digo é que assim, muitas coisas já foram inventadas, como por exemplo a roda já foi inventada. Ninguém precisa novamente inventar uma nova roda, inventar uma coisa nova. Mas a gente pode pegar sim aquilo que já é bom, levar para a nossa vida, para o nosso contexto, para a nossa experiência e fazer aquilo ainda melhor. Então é isso que eu desejo para você, que você mude a tua estratégia. E quando você juntar essas 3 dicas tão importantes que mudaram muito a minha vida, isso vai mudar a sua também. Isso também vai exigir uma mudança aqui, ó, de mindset, de mentalidade. Isso é um outro assunto que a gente vai conversar mais adiante. Então, gente, só agradecer esse tempo que a gente passou junto. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí um pouquinho na vida profissional, na vida pessoal. Beijo, bora lá e até o próximo vídeo.